De volta e ao meu lado está o pastor Washington, vereador pelo PRB. Seja bem-vindo ao RDTV, pastor. Muito obrigado, bom dia, Rafael, bom dia a todos. Estamos aqui, é uma honra, é um prazer poder estar participando desse programa tão maravilhoso. Vamos começar falando sobre o seu mandato, 3 anos já de mandato, né, pastor? Foi em 2009 que o senhor assumiu. Com quantos votos? Tivemos 2.002 votos. 2.002 votos. Aí o senhor assumiu em 2009. E durante essa trajetória, quais foram os principais projetos do senhor? E só esse ano tivemos 35 projetos, sem contar com os 2009, 2010, alguns tramitando, ainda outros ainda, né, alguns que foram aprovados. Mas nós tivemos aqui, esse ano, graças a Deus, alguns projetos aprovados, que foi a questão da obrigatoriedade do laudo técnico em eventos, em festas, salão de festa, a questão do alvará, a questão também da licença para o funcionamento, também o projeto da carteira inclusiva para os deficientes, portadores de deficiência física. Também tivemos outros projetos também relevantes, importantes para Cuiabá. O senhor apresentou um projeto quanto à questão dos sons automotivos em postos de combustíveis. Como que anda esse projeto? Está em tramitação ainda? Foi votado? Foi aprovado? Esse projeto nós fizemos esse projeto, o projeto está tramitando. Acredito que agora, finalzinho, início de janeiro, final de janeiro, nós vamos estar aprovando na Câmara. É um projeto relevante, importante, que também dá condição para que as pessoas possam respeitar o horário do cidadão, do cuiabano. Mas aí levanta uma polêmica também, não, vereador, essa questão do som? Porque tem aquele pessoal que gosta do som no fim de semana. Como que fica essas pessoas? Não, é um direito de todo cidadão usar, tem o seu carro, comprou, tem o seu som, ele usa, mas acho que existe a lei, né, do silêncio, o respeito com relação ao horário, o respeito com relação ao som, à altura. Porque às vezes se cede muito no posto, chega, aumenta, abre as portas, abre ali o porta-mala e coloca o som em uma altura excessiva, que prejudica também aos moradores e muitas das vezes quem está passando naquele posto. Mas agora, quanto à questão do som, já não existe uma lei que fiscaliza? Tem fiscalização sobre isso? Porque desde que você coloca um som que incomode o vizinho, já existe um tipo de lei que... É a chamada lei do silêncio, né? O respeito tem que ter com as pessoas. Nós colocamos exatamente por essa questão de cobrar da Secretaria do Meio Ambiente mais fiscalização, ficar mais atento com relação a essa questão. Como seria feito isso? Porque se já a lei, deveria haver a fiscalização. Como que o senhor pretende fazer com que essa lei seja cumprida, caso seja aprovada? Não, é uma lei que a gente, quando colocamos, foi justamente pensando nessa condição, uma lei, a adequação de uma lei que nós estamos fazendo, reiterando a lei que já existe, buscando mais a Secretaria ser mais incisiva com relação à questão de coibir o abuso do som alto fora de um horário que não é normal. Quer dizer, enquanto tem um horário normal, você pode dar o som, mas depois de um certo horário, por exemplo, depois das 22 horas, você não pode colocar um som até o dia seguinte. Então é uma questão a ser tratada e também da Secretaria fiscalizar os postos e também ter o apoio da Polícia Militar para que possa coibir, pedir para baixar um pouco, porque prejudica, né? Muitas pessoas são prejudicadas com a audição por causa disso. Desses projetos que foram apresentados, qual que o senhor parou e falou assim, não, esse foi o meu projeto que eu pretendo dar seguimento, foi aprovado e vai ser um benefício para a população, para os meus eleitores? Nós tivemos vários, por exemplo, tivemos agora aquela questão de colocar na página da internet, né, no site oficial da Prefeitura, a relação dos plantonistas, médicos, enfermeiros, muito importante. Também esse do laudo técnico, que com relação aos eventos esportivos, a questão de parque, diversões. Então isso eu acho que foi assim, uma coisa que também nos ajudou muito, porque tivemos casos na Várzea Grande, tivemos casos em outros estados que pessoas foram prejudicadas, vítimas, e isso nos deu assim, a liberdade de, junto com a nossa equipe,
fazer esse projeto. E um projeto que eu acho que é muito importante seria a questão da fiscalização, porque se um parque de diversão está em um determinado município, por exemplo, está dentro de Cuiabá, ele tem um alvará de funcionamento, mas ele tem que ter um laudo técnico, ele tem que ser acompanhado para verificar se os equipamentos eles estão de acordo, se são novos, se está em condição de uso. Então, é um dos projetos também que a gente tem como relevante. Além de outros, entendeu? Fizemos com relação à questão da violência contra os idosos. Aqui no momento falhou assim, mas tem vários projetos que, graças a Deus, tá indo muito bem. E nós vamos, ano que vem, entrar com outros projetos mais. Eu tenho certeza que só quem vai ganhar a população, Cuiabá, pode ter certeza que o nosso mandato é um mandato voltado para o social, para a população cuiabana, e esse é o nosso compromisso. Agora a questão da igreja na política, vereador, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da religião, que é sempre uma questão muito polêmica, porque como que se deve olhar? Porque é o seguinte, o senhor é pastor, sim, aí o senhor se candidata, passa a ter um trabalho público, onde o senhor vai dar diversas opiniões, vai colocar a opinião também em conjunto com a igreja, mas na hora da eleição, na hora de se candidatar, não há uma forma de se beneficiar por ser pastor, de chegar ao órgão público, ao poder público? Ou não, eu acho que normal, como qualquer outra instituição. A Igreja Batista apoia um, a Igreja Assembleia de Deus apoia outro. E há outros segmentos, por exemplo, tem pessoas que são deputados, são vereadores. Mas como é visto isso dentro da igreja? É tratado como essa questão da política? Já que envolve escândalos, envolve muitas polêmicas que até mesmo a igreja não concorda. Na verdade é o seguinte, a igreja ela apoia, por exemplo, nós tivemos o apoio da Igreja Universal do Reino de Deus, da instituição, mas a igreja ela fica isenta em relação à questão política. A igreja ela não se envolve. Mas a partir do momento que os cristãos eles votam, eles já não estão se envolvendo, porque tudo que você faz hoje é política. Exatamente, mas é uma questão de um apoio que é dado ao candidato, ao vereador, ao deputado, ao senador, e ele tem um compromisso com a sociedade, com o povo. Embora sendo da instituição, mas ele é um parlamentar do povo. Então ele trabalha em função do povo, fazendo as leis, fiscalizando. Então a igreja, ela dá o seu apoio. No sentido de apoiá-lo, mas a igreja ela não se envolve nessa parte política com relação a interferir, a querer impor alguma coisa em relação ao parlamentar. A igreja ela apoia como qualquer outra instituição, como por exemplo no meio jornalístico existe parlamentares, no meio dos médicos existe os médicos, e no meio da área evangélica existe os evangélicos. Então nós temos esse apoio da Igreja Universal e de outras instituições, inclusive eu tive voto não só da Igreja Universal, tive voto de muitos amigos católicos, evangélicos, até de outras denominações, porque conhece o trabalho do vereador. Então a igreja, ela simplesmente tem, porque todo mundo vota, todos os fiéis votam, então ele tem que votar em alguém. E se ele vota em alguém, é naquele que dá o apoio à sua instituição, que ajuda ali no momento de que a gente possa buscar uma forma de ajudar a população, com projetos, com reivindicações, indicações, algum requerimento que nos fazem, algumas reclamações. Muitos projetos nossos, Rafael, feito, criado pelos nossos assessores, dentro de uma reclamação, de uma reivindicação, e ali surgem os projetos em que a gente faz e leva até o plenário e é aprovado e leva para a comunidade. Então, o importante de tudo isso é saber que nós trabalhamos em função de uma sociedade, de um povo. Nós trabalhamos por Cuiabá. Agora, vereador, o ano da Câmara foi um ano de polêmicas, foi um ano em que foi feito de escândalos, porque esse finalzinho agora de 2011, o que se tratou foi de irregularidades. Então se perdeu muito tempo para tratar de projetos importantes e que iriam beneficiar a população. Por exemplo, a polêmica quanto à privatização da Sanecap.
Como que o senhor avalia? Porque os vereadores, basicamente, o que se tem visto, e o vereador Lúdio Cabral tem reclamado, que é da oposição, agora também o Domingos Sávios, que também se mostra opositor à gestão do prefeito Chico Galindo. Como que o senhor avalia essas votações, tantas votações favoráveis ao prefeito de Cuiabá? Rafael, eu